Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje vamos continuar com a leitura do nosso livro, do meu livro, do nosso livro para todas as mães, livro da Joyce Meyer, A Mãe Confiante. Estou gostando muito desse livro, novamente, né? A gente hoje vai fazer o 4º capítulo e eu tenho certeza que esse livro está transformando e vai transformar a vida de várias mães que necessitam desse entendimento, porque às vezes a gente precisa de uma palavra a mais para poder se livrar de todo medo, de toda a apreensão, de todo o desconhecido que é essa vida de mãe, né? Que cada fase é uma fase nova e a gente aprende a superar com cada crescimento do filho, com cada fase, né? Então, e a gente vê que a gente consegue. Com a força de Deus a gente consegue. Isso que veio falando no capítulo de ontem, né? Que, que com ele a gente pode fazer muitas coisas. Enfim, hoje nós estamos no capítulo 4 e o título do capítulo é Encha o Tanque. Vamos colocar o óculos. Vamos lá. Uma vez, fizeram esta pergunta a um grupo de crianças do jardim de infância. O que Deus usou para fazer as mães? A resposta coletiva deles foi clássica. Nuvens, cabelo de anjo e tudo de bom que há no mundo, com uma pequena pitada de maldade. Quando meus filhos eram pequenos, eles talvez não concordassem com a parte das nuvens e do cabelo de anjo. Suspeito, porém, que eles teriam concordado com a pequena pitada de maldade. Eles definitivamente tinham motivos para isso. Durante minha primeira década como mãe, talvez até um pouco mais que isso, eu costumava ser o que se pode chamar de rabugenta. Não era intencional, é claro. Amo meus filhos como todas as mães amam, e queria ser sempre paciente e bondosa com eles. Às vezes eu era, mas outras vezes era exatamente o oposto. Eu era meio que uma versão maternal de O Médico e o Monstro. Interessante isso aqui. Eu acredito que seja esse capítulo aqui que ela fala que depois ela mudou, né? Então vamos seguir aqui para vocês entenderem melhor. Eu tentei mudar, realmente tentei. E se os poetas dizem fosse verdade? E se que os poetas dizem fosse verdade, eu deveria ter conseguido. Nos cartões de felicitações que compramos na papelaria, sempre dizem que o amor de uma mãe é o maior, mais incondicional e infinito amor que existe. Mas, por melhor que essas palavras soem, posso testemunhar por experiência própria que isso não é verdade. O amor humano, mesmo quando ele vem de uma mãe, tem seus limites. É verdade, né? Porque assim, a gente perde a paciência também, né? A gente não é perfeita. Então, eu acredito que a gente ama até um certo ponto assim, até de dar a vida pelo filho, mas assim, tem o nosso limite. E muitas vezes eu cheguei a esse limite. Provavelmente cheguei ao limite com um pouco mais de frequência do que as outras mães, porque minha vida emocional era um grande caos. Devido aos anos de abuso sofrido na infância, eu me irava com facilidade e me sentia frustrada na maior parte do tempo. Meu humor podia oscilar drasticamente de bom para mal, sem aviso. Eu sabia que havia uma maneira melhor de viver porque ouvia muitas mensagens sobre o amor na igreja. Também lia na Bíblia como o amor verdadeiro, o amor de Deus, que é muito superior ao tipo de amor natural das mães, se comporta. Como diz 1 Coríntios 13, do capítulo 4 e 5, do versículo 4 e 5 e depois do versículo 7 e 8. O amor é paciente, é bondoso, não é rude, grosseiro.
e não age de forma inconveniente. O amor de Deus em nós, não existe nos seus próprios direitos ou em ter as coisas do seu jeito, pois ele não é egocêntrico, ele não é hipersensível, irritadiço ou rancoroso. Ele não guarda o mal que lhe é feito, ele não presta atenção ao mal sofrido. O amor resiste a qualquer coisa e a tudo que vier. Está sempre pronto para acreditar no melhor de cada pessoa. Suas esperanças não desfalecem em circunstância alguma e ele suporta tudo, sem enfraquecer. O amor nunca falha. Bom dia, amiga. É muito lindo isso aqui, né? Mas a gente demora para entender o amor quando é o amor verdadeiro mesmo, né? A gente demora para poder entender. Mas a gente, com o tempo, a gente vai passando a entender como que é esse amor verdadeiro. É igual a questão da gratidão. A gente, quando entende a gratidão, a gente realmente vive o melhor que Deus tem para dar para nós. E E é isso que a gente vou tentando passar para vocês um pouco, né, da minha jornada, de como eu estou vivendo os meus tempos esse período. Embora ainda fosse nova nas coisas de Deus, quando li esses versículos pela primeira vez, eu queria de todo o coração vivê-los. Era algo que eu esperava fazer. Afinal, como cristã, sou uma dessas pessoas sobre quem Romanos, capítulo 5, versículo 5, está falando quando diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Mas as coisas não saíram como eu esperava. Enquanto as crianças estavam na escola, eu passava tempo ouvindo mensagens em áudio, louvando ao Senhor e me tornando alguém muito espiritual. E enquanto estava sozinha em casa, eu era extremamente amorosa. Você já percebeu como é mais fácil amar os outros quando se está sozinha? Quando as crianças chegavam em casa e eu cantando louvores na pia da cozinha, mas então elas começavam a bater as portas e a deixar cair os livros, e os louvores cessavam. De repente, eu explodia de irritação. Qual é o problema de vocês, crianças? Será que vocês não podem tomar mais cuidado? Blá, blá, blá. Sentia-me péssima com essa situação, mas ela continuava acontecendo repetidamente. Eu não conseguia entender qual era o problema. Então, um dia, o Senhor me explicou. Joyce, ele disse, você anda pela casa o dia inteiro se sentindo mal consigo mesma e essa pressão acumula tanto vapor dentro de você que qualquer coisinha pode fazê-la explodir. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Minha mãe tinha uma panela de pressão quando eu era pequena. Ela tinha um pequeno disco de metal no topo que começava a se movimentar e a apitar quando aquecia. Se eu me aproximasse dela, a minha mãe dizia, não toque nisso, ela pode explodir. Eu era assim com meus filhos naquela época. Era como se eu andasse por aí com uma daquelas coisinhas de metal em cima da minha cabeça. Tudo que as crianças tinham de fazer era me irritar com qualquer coisa mínima. E então eu explodia, porque, lá no fundo, me sentia muito mal comigo mesma. E por que me sentia mal comigo mesma? Por uma simples razão. Eu ainda não tinha uma revelação completa e pessoal do quanto Deus me ama. Realmente assim, né? A gente não percebe o amor de Deus pra gente e, e a gente deixa de amar a gente mesmo. Porque parece tão mais fácil, né? A gente deixar de amar a gente mesmo, a gente não se sentir amado por ninguém. E parece muito mais fácil isso, mas em vez não é. A gente é muito amado por Deus e é Deus que pode, somente é Deus que pode transformar as nossas vidas. Você não pode dar o que não tem. Embora ouvisse ensinamentos e lesse sobre o amor na Bíblia, eu ainda tinha dificuldades para compreender o amor de Deus. A questão é que eu estava mais focada no que a Bíblia
diz sobre como devemos amar os outros. Eu me concentrava no que ela nos ensina sobre dar amor. O que eu não percebia era que é impossível dar alguma coisa que você não tem. Então, para dar o amor de Deus aos outros, eu precisava recebê-lo primeiro. Isso era algo que eu não havia feito. Embora fosse salva e tentasse ter um relacionamento com Deus, minha comunhão com Ele era disfuncional. Eu não sabia como receber o amor de Deus, nem o amor de ninguém. Isso aqui é triste, gente, porque não saber receber, a gente às vezes cai na real, né? Porque às vezes a gente não sabe receber o amor dos outros. Muitas vezes a gente recebe um presente e fala assim: "Ah, não precisava". Mas em vez precisa sim, se a pessoa tá dando pra gente, é porque a gente merece, a gente não pelo que a gente fez, mas pelo que a gente é, né? Então, fica a dica, né? Quando a gente receber um presente, aceita de coração. Obrigada, muito obrigada por isso. Sim que eu merecia esse presente, né? Era por isso que, por mais que desejasse andar constantemente no amor de Deus, não apenas para com os meus filhos, mas também para com meu marido, meus parentes, meus vizinhos e até para com meus inimigos, eu não conseguia andar em amor, nem mesmo um pouco. Quando Deus me mostrou qual era o problema, decidi fazer algo a respeito. Passei um ano inteiro estudando e confessando o que a Bíblia diz sobre o quanto Deus me ama. Durante aquele ano, meu principal objetivo foi me firmar fortemente no fundamento do amor de Deus. Eu passava tempo com o Senhor aceitando deliberadamente seu amor pela fé. E ao longo do dia, afirmava repetidas vezes. Eu provavelmente dizia 100 vezes por dia: Deus me ama. Eu não me sentia necessariamente diferente a princípio, mas com o tempo, o amor de Deus se tornou uma realidade para mim. E o que a gente fala repetidamente, o cérebro entende de verdade, né? E talvez uma falta de amor que a gente teve, ou na infância, ou em qualquer período da vida que a gente passou, e a gente reconhece, quando a gente reconhece que Deus nos ama de verdade, com um amor que não tem medida, a gente passa a ver as coisas muito, muito mais diferente. Talvez eu fosse um caso especialmente difícil, por causa de tudo o que passei. Talvez eu tivesse de trabalhar mais duro do que as outras mães cristãs para receber o amor de Deus. Mas ainda assim, o princípio básico que descobri é verdadeiro para todas as mães. Se quisermos derramar o amor de Deus nas vidas dos nossos filhos, precisamos primeiro recebê-lo em nossas próprias vidas. Em outras palavras, se não quisermos ficar sem gasolina quando a estrada se tornar íngreme e a jornada de maternidade parecer longa, então é melhor estacionarmos no posto do amor de Deus todos os dias e dizer: Eis-me aqui, Senhor, encha o tanque. Beber um pouquinho de chá. Hoje está um frio aqui. Tava dando 11 graus hoje de manhã, gente. Mas enfim, vamos continuar com a leitura. A melhor coisa que você pode fazer por sua família. Sei o que provavelmente está pensando. Você está tentando descobrir como fazer isso. Como mãe, seu horário já está totalmente preenchido. Como você vai encontrar tempo para ir até Deus e ser cheia? Você é como aquela mulher que está consultando um psicólogo para pedir ajuda. Vamos ver. Ele diz: você gasta 50% da sua energia com seu marido, 50% com seus filhos e 50% com seu trabalho. Acho que sei qual é o seu problema. Essa ilustração não serve apenas para nos fazer dar uma boa risada. Ela mostra também algo incrível. Quando as mães gastam todo o seu tempo e mais um pouco com os outros e não dedicam tempo para si mesmas, elas começam a ter problemas. Vejo isso acontecer o tempo todo, não apenas com as mães, mas com os pastores também. Eles se dedicam tanto a atender às necessidades de outras pessoas
que ignoram suas próprias necessidades de algum tempo. E depois de algum tempo, eles começam a ter problemas. A gente vê muito isso, né? Que muitas vezes a gente esquece da gente e aí a gente se encontra no caso, não no fundo do poço, né? Mas se vê sem amor, porque a gente tenta tanto dar para os outros e não consegue receber. Às vezes, eles se exaurem fisicamente, por terem a sensação de que há muito a se fazer. Eles não dedicam tempo para se exercitar e para descansar seu corpo adequadamente. Eventualmente, eles são jogados para escanteio pela fadiga, fraqueza ou doença. Então, todos os que dependem deles sofrem. No meu ministério, investi muito tempo encorajando aos crentes a cuidarem de seus corpos. Eles são a casa onde vocês moram, digo a eles. Se a destruírem, vocês terão de sair. Porém, por mais importante que sua saúde física seja, o bem-estar espiritual é ainda mais vital. Você não pode fazer o que Deus a chamou para fazer sem tirar um tempo diário para cuidar dele. É por isso que, como mãe, a melhor coisa que você pode fazer por sua família é dedicar tempo todos os dias para ter comunhão com Deus. Vamos falar mais sobre isso nos capítulos seguintes. Sei que não é algo fácil. Sei que seus filhos podem querer toda a sua atenção o tempo todo, mas você só pode dar a eles o tipo de atenção que eles realmente necessitam se colocar seu relacionamento com o Senhor em primeiro lugar. Uma mãe do Texas que recentemente compartilhou conosco uma história acrescentaria um amém caloroso a essa afirmação. Há 30 anos, ela decidiu que seus filhos estariam muito melhor se ela dedicasse a primeira hora do seu dia a Deus. Todos os dias, na época, a agenda dela já estava lotada de compromissos. Ela tinha um filho no jardim da infância, um no ensino fundamental e um enteado no ensino médio. Ela também trabalhava em tempo integral e ensinava na escola dominical. E ainda por cima, seu marido viajava muito e a maior parte das tarefas domésticas ficava em cargo dela. Pausar só um pouquinho aqui que eu lembrei de uma coisa. Esse livro aqui não vale só como mães, vale para a pessoa em geral, para a vida inteira da gente, para a gente levar para tudo para a nossa vida, né? O único lugar que ela conseguiu encontrar na casa para ficar a sós com Deus foi o closet do seu quarto. Então, era para lá que ela ia todas as manhãs bem cedo, com a Bíblia na mão, para orar. Como o diabo luta com todas as suas forças para impedir que passemos tempo com Deus, o que aconteceu em seguida não é surpresa. Um cano embaixo do closet começou a vazar lentamente, encharcando insistentemente o chão acarpetado. Embora o senhorio tenha esperado 6 semanas para consertar o vazamento, essa mãe se recusou a se deixar parar. Ela simplesmente estendia um grande saco plástico de lixo sobre o carpete encharcado e continuava a orar. Quando ela iniciou esse tempo de oração, a família estava um caos. Problemas financeiros e o estresse gerado por fazer parte de uma família a deixaram irritada e perturbada. Nenhuma das crianças estava interessada em Deus e os mais velhos estavam começando a ter problemas sérios. Mas, pouco a pouco, as coisas começaram a mudar. À medida que essa mãe passava tempo recebendo o amor de Deus para si mesma, a atmosfera em sua casa começou a ficar mais branda e mais calorosa. É interessante isso aqui, gente, que uma vez eu ouvi que quando a mãe está feliz, todo mundo está feliz, né? Então, quando a mãe se sente amada, todo mundo da família vai se sentir amada, né? Mães, pensem nisso, tá? Vão trabalhar nisso, gente. Sua paciência e alegria aumentaram, embora ela ainda estivesse longe de ser perfeita. O novo tipo de amor com que seus filhos viam nela os afetou profundamente. Logo, eles foram todos salvos e estavam apaixonados pelo Senhor. Eles continuam
apaixonados até hoje. Estão seguindo o exemplo da mãe e criando os netos dela nos caminhos do Senhor. Quando essa mulher vai à igreja no domingo e olha para o pastor de pé atrás do púlpito, ela fica especialmente feliz por ter passado todas aquelas horas tendo comunhão com Deus, recebendo o amor dele, porque agora o seu pastor é o seu filho. Nossa, que lindo isso, né? Muito lindo que o pastor dela agora é o filho dela. É lindo isso, gente. E que não é inútil, gente. Eu penso assim, não é inútil o tempo que a gente passa com Deus. A gente fala assim, não tem problema não, depois a gente faz isso, né? Mas não tem problema não. Não, o tempo com Deus é valioso, é precioso. Mas não para Ele, é precioso para a gente mesmo. Inúmeras mães em toda a nação e em todo o mundo têm histórias semelhantes para contar. Cada uma delas certamente lhe garantirá que você não deveria se sentir culpada por, em meio à sua agenda cheia, separar tempo para ficar a sós com o Senhor e receber o amor dele. Esse é o investimento mais valioso que você poderia fazer em sua família. Um ciclo sobrenatural. Gosto da expressão investimento, porque ela representa um ciclo de entrada, retorno e crescimento contínuo. O ciclo do amor de Deus é assim. Ele investiu seu amor em você, enviando Jesus. Quando investe tempo para receber esse amor e amá-lo em troca, o amor dentro de você aumenta. Você começa a ver a si mesmo de modo diferente e é mais capaz de amar a si mesmo. Isso é bom. Jesus nos disse para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, certo? Você também tem mais amor para dar aos outros, porque o amor de Deus transborda em você. Você pode amar todos ao que o cercam como Jesus ama. A Bíblia fala sobre isso no seguinte modo em 1 João, capítulo 4, versículo do 10 a 16, versículo 10, depois o 16 e o 17. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para ser a propiciação, sacrifício expiatório, pelos nossos pecados. E nós conhecemos, entendemos, reconhecemos, temos consciência de, pela observação e pela experiência, e cremos, aderimos a e colocamos fé em e dependemos do o amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece e continua em amor permanece e continua em Deus, e Deus permanece e continua nele. Nesta união e comunhão com ele, o amor é levado ao aperfeiçoamento e atinge a perfeição conosco, porque conforme ele é, assim somos nós neste mundo. Quando se vive neste ciclo de amor e seu filho quebra uma vidraça jogando futebol ou sua filha derrama esmalte no tapete, você não precisa explodir como uma panela de pressão. Você pode fazer algo muito diferente. Pode permitir que o amor de Deus que está dentro de você flua como um rio e traga paz à situação. Você pode dar a correção necessária sem se exceder, movida pela ira. Você pode ser tão sobrenaturalmente paciente e gentil com seus filhos que seus filhos pensarão: "Uau, mãe, o que aconteceu com você?" Ah, que gracinha, né, gente? Quando eles começam a entender que a gente vai tendo mais paciência também com eles, né? Que não vai se explodindo com qualquer coisa, né? Portanto, dê a si mesmo a permissão para ser como o discípulo João. Ficar próximo de Jesus era algo tão habitual para ele, que ele chamou a si mesmo de o discípulo a quem Jesus amava. Está escrito isso em João capítulo 13, versículo 23. Na última ceia, ele era aquele que estava recostado contra o peito de Jesus. Toda mãe precisa de tempo para si mesma, para recostar-se em Jesus.
todas nós precisamos reabastecer continuamente nosso coração com a revelação de que somos profunda e eternamente amadas por Deus. E, por mais ocupada que esteja, você não é exceção. Você precisa ser lembrada diariamente de que Deus amou e valorizou tanto você a tal ponto que abriu mão do seu Filho unigênito para que você pudesse crer nele e não perecer, mas ter vida eterna. Isso está em João capítulo 3, versículo 16. Jesus ama você exatamente como o Pai o ama. João capítulo 15, versículo 9. Não há maior prova de amor ou afeição do que entregar sua própria vida pelos seus amigos. E foi isso que Jesus fez por você. João capítulo 15, versículo 13. Seu Pai Celestial ama você eternamente, não porque você faz tudo perfeitamente, mas simplesmente porque você amou Jesus e creu que ele veio do Pai. Em João 16, capítulo 16, versículo 27. O Pai ama você tanto quanto ama Jesus. João, capítulo 17, versículo 23. Deus provou o seu amor por você pelo fato de que Cristo morreu em seu lugar quando você ainda era uma pecadora. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Nada jamais poderá separar você do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, em nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, do 38 a 39. O Pai tem um amor tão incrível por você que a escolheu para ser sua própria filha. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Esses são apenas alguns dos versículos da Bíblia que falam sobre quanto Deus a ama. Encorajo você a usá-los para fazer seu próprio estudo sobre o amor de Deus. Dedique algum tempo para mergulhar na palavra e se aproximar de Jesus. Recline-se em seu peito e diga: Eis-me aqui, Senhor, encha o tanque. Já acabou esse capítulo, gente. Hoje foi muito mais rápido do que eu pensei. Ai, obrigada, amiga. Vou ler só uma outra página aqui, ou uma outra frase que tem aqui, que ela sempre coloca uma frase no final, né? Se quisermos derramar o amor de Deus sobre a vida dos nossos filhos, precisamos primeiro recebê-los nós mesmas. Nossa, gente, é incrível, né? Foi o que eu tinha falado antes, né? Que a gente realmente precisa receber o amor primeiro, aceitar que nós somos amados todos os dias, aceitar que Deus nos ama, né? Que a gente não precisa provar nada para ninguém, nenhum amor de ninguém, não precisa, né? Que depois vem por consequência, vem por consequência todo, quando a gente aceita o amor de Deus na nossa vida, vem tudo o resto fica por consequência, né? Então, é isso, gente. Hoje já acabou o nosso capítulo. Amanhã vou fazer o capítulo 5. Vou dar um spoiler do título. Mantenha seus olhos no espelho. Vai ser interessante também, tenho certeza. Como está sendo sempre, né? Tá sendo muito interessante reler esse livro com vocês, porque eu vou aprendendo mais, eu vou botando mais em prática o que precisa, né? Que a gente, é tudo uma prática, tudo aquilo que a gente coloca em prática na nossa vida vai crescendo e vai evoluindo. O amor de Deus, ela colocou em prática durante 1 ano, expressando aquelas frases que ela falou. Então, foi isso a transformação da vida dela. É uma mudança de pensamento, que é o que serve para tudo aquilo que a gente for fazer, né? Que não só com os nossos filhos, né? Serve para toda a nossa vida, tá? Um beijo grande para vocês. Até amanhã com a nossa próxima live com o 5º capítulo do livro. Beijo, gente. Beijo, amiga.